Olá amigos, tudo bem? Eu sou Eric Aoki e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre o último episódio de The 100 e um pouco mais do desenvolvimento dessa temporada também. E também, é claro, eu vou explicando pra vocês porque eu percebi que muita gente não entendeu muito bem o que todo esse lance de transcendência e não sei o que mais, a Clarke matando e razões e emoções dessa temporada ficaram confusas pra muita gente, então vamos entender tudo isso com calma. Eu quero frisar bastante que o que eu explicar pra vocês aqui é o meu ponto de vista em relação à minha interpretação ao final de The 100. Podem existir outras interpretações e se você tiver a sua, você pode comentar ela aqui nos comentários, porque eu vou adorar ler a sua interpretação do final também. Mas eu realmente acredito que a minha tá bem próxima do que o Jason teve como intenção final no fim das contas da série. E se você tá chegando agora aqui no canal, eu queria te convidar a se inscrever e ativar todas as notificações pra saber quando tem vídeo novo das suas séries preferidas por aqui. E me segue lá no Instagram e no Twitter, que é onde a gente tá sempre conversando e surtando muito mais com as séries. Vamos nessa que esse vídeo já vai começar e você vai descobrir tudo. Primeiro, vamos entender o que era essa tão famosa última guerra, ou como a gente percebeu que, na verdade, era o último teste. Existe uma forma de vida que não fica claro se é orgânico ou não, mas eu acredito que não seja tão orgânico assim. E pra mim, a melhor analogia que pode caracterizar o que era aquilo são criaturas similares àquelas que estavam além das 3 dimensões no filme Interestelar. Inclusive, se você ainda não assistiu Interestelar, eu acho que você vai conseguir tirar bastante do que acontece naquele filme como uma base de conhecimento e bagagem a mais para você entender um pouco o final de The 100. Porque eu sinto que o final de The 100 foi muito próximo do final do filme Interestelar e até mesmo o plot que a gente teve agora no finalzinho. Inclusive porque nos dois filmes a gente tá tratando do mundo chegando ao seu extremo e eles precisam de quase uma ajuda de um serzinho a mais para eles não deixarem de existir para sempre. Mas voltando para The 100, esse teste final era para garantir que a raça humana, com todo o seu desenvolvimento e tudo mais, era capaz de ser digno de transcender. E transcendendo, literalmente, era fazer com que toda a raça humana se transformasse em uma parte de uma consciência maior, que eram esses seres. Mas o que era esse teste, né? O que tornaria com que os humanos fossem dignos de transcender e tudo mais e fazer parte disso? Bom, o Jason Rosenberg, que é o showrunner de The 100, explicou um pouco pra gente sobre como tudo isso estava funcionando, do que isso se tratava, e ali na verdade era até mesmo uma crítica ao que nós estamos vivendo hoje em dia com a nossa realidade, a nossa sociedade atual. Ele até mesmo deu exemplo de quando você liga a televisão e percebe que tudo que você consegue ver ali é um monte de reportagem, um monte de notícias sobre violência. Os seres humanos estão de fato presos nesse ciclo de violência, que para eles, né, esses seres evoluídos, fariam com que a espécie nunca tivesse uma chance e nunca fosse digna de se juntar a algo maior. Inclusive eu falei raça ali atrás, mas eu acho que a palavra melhor era espécie mesmo. Uma coisa que eu acho que pode ser interpretado de tudo isso e como foi feito, é que diferente do que a gente pensou que era apenas uma pessoa representando a espécie humana inteira, na verdade isso nunca foi um fato. Embora houvesse uma pessoa que estava ali conversando com esse ser e tudo mais, ficou claro que as decisões de cada um e tudo que eles sentem era o verdadeiro teste, né? Nós tínhamos representantes que eram os nossos personagens principais. No final das contas, eu acho que quem venceu de verdade o teste foi a pessoa que conseguiu entender esse ciclo de violência da pior forma possível. E essa pessoa se desenvolveu a ponto de se tornar um representante verdadeiro. Pra mim, a pessoa que mais influenciou nesse teste foi a Octavia, porque ela conseguiu passar e se tornar o pior de tudo que dava pra acontecer, né? Em todo esse negócio de evolução deles aí, o teste, ela chegou no fundo do poço de alguém que jamais conseguiria passar nesse teste. E depois de tudo que ela foi passando, ela conseguiu entender, afinal, qual era o ponto de tudo isso, até ela conseguir quebrar esse ciclo de violência e assim mostrar para esses seres que eles estavam prontos para transcender. Por isso, ao contrário do que muitos dizem que essa temporada foi meio isolada das outras, eu realmente discordo um pouco disso, porque foi graças a toda a evolução dos personagens durante o decorrer das temporadas que nós conseguimos ter esse desfecho que a série teve. No fim das contas, a Clarke realmente se perdeu nesse caminho todo, ela sacrificou
tanto da sua alma até chegar a um ponto em que ela simplesmente não podia ser aceita dentro dessa nova fase da humanidade. Isso porque ela tinha que sofrer as consequências do que ela fez ali dentro. E isso tudo, como eu disse pra vocês, foi tudo parte do desenvolvimento desses personagens no decorrer das temporadas. Na minha interpretação, o fim dessa série só foi possível por 3 razões. O primeiro foi o desenvolvimento da Clarke no decorrer da série e o constante sacrifício da sua alma que permitiu que outros personagens conseguissem se manter aptas para estar prontas para esse teste. Essas personagens são a Raven e a Octavia. A Raven foi a voz que a humanidade precisava para ser ouvida, e em terceiro foi a Octavia, que foi a personagem que precisou perder absolutamente tudo, até a sua própria humanidade, para conseguir entender a verdade por trás desse ciclo que jamais permitia que os humanos se desenvolvessem e estivessem prontos para transcender, para finalmente depois conseguir a sua redenção e não cometer os mesmos erros. Quando a gente leva por essa representação e tudo mais, eu acho que a temporada realmente começa a se encaixar um pouco mais. Eu acho que serviu sim como um fechamento para a história, porque eu acho mais importante de tudo quando você tem um fechamento de uma história que você consegue aproveitar o desenvolvimento dos personagens no decorrer da trama. Eu sei que infelizmente a temporada não vai agradar a todos e sinceramente não me agradou 100%, eu queria que muitas coisas tivessem sido diferentes. Eu posso até inclusive fazer um vídeo aqui no canal falando sobre coisas que eu teria mudado no final de The 100, mas claro, só se vocês me pedirem esse vídeo, porque The 100 não é uma série que eu tô sempre fazendo 1 milhão de vídeos aqui, mas poderia ser, não é mesmo? Mas bom, esse final foi bem menos épico do que eu esperava. Como eu até comentei pra vocês no meu Twitter, eu achei esse final, até descrevi como um final meio low budget, tipo meio sem orçamento. Toda a cena da transcendência e tudo mais não me deu aquela sensação de que alguma coisa extraordinária estava acontecendo. Eu acho que isso poderia ter sido melhor explorado na questão de direção. Pelo menos eu sinto isso por se tratar do encerramento de uma série, e eu acho que tinha que ter sido muito mais épico do que foi. O problema verdadeiro talvez tenha sido até um pouco da trilha, que não estava sendo à altura dos acontecimentos. Eu realmente não gostei tanto da trilha assim. Falando um pouco mais sobre como um fã, no começo dessa temporada eu tava até que bem feliz com o decorrer de tudo, porque me parecia que eles estavam construindo mesmo esse arco inteiro de uma forma que fosse maior do que tudo que já tinha acontecido antes na série. O que nós recebemos de fato foi um arco muito parecido e, digamos, eu até falo sem problemas, eu acho que foi um arco repetido do que nós já tivemos antes. Eu sei que vocês podem não concordar comigo, mas eu senti que esse encerramento inteiro tá muito parecido com todo aquele arco da Cidade da Luz, que pra mim transcender e pra Cidade da Luz me parece quase a mesma coisa. Eu não sei o porquê que eles estão tão felizes agora em ir fazer parte de uma consciência maior, quando eles não estavam felizes em transferir as suas consciências pra aquele mundo virtual, viverem sem dor e felizes pra sempre. Pra mim, na minha cabeça, eu não consigo entender qual é a diferença entre esses dois negócios aí. A única diferença é que transcender você tem a escolha de voltar, e a Cidade da Luz meio que estava sendo forçada em cima deles. Eu sei que tem alguns argumentos contra isso, mas é que é tudo tão similar pra mim, todas essas motivações do porquê não entram muito bem na minha cabeça, e isso me revoltou bastante nesse episódio. Claro que eu não podia deixar de comentar a participação da Alicia, que é nossa eterna Lexa, e eu só quero dizer que sim, a participação dela foi muito digna. Eu amo essa atriz, eu amo a personagem Lexa, e eu fiquei muito feliz, eu quase surtei quando eu vi ela em cena. E de certa forma, pra mim, isso só reforçou que a Clarke nunca mais vai conseguir amar alguém como ela amou a Lexa. Em outras palavras, é como se eles tivessem confirmado que pra Clarke, Lexa é endgame sim. Sobre o fim definitivo da série, que quando todos aqueles grandes amigos decidem que eles não querem ficar na consciência, eles voltam lá pro planeta, eu acho que ele foi muito legal, já que a Clarke não ia poder entrar e fazer parte dessa transcendência. Os amigos não deixaram ela para trás, porque ela faz parte de tudo aquilo que eles vivenciaram. Eu acho que foi o mínimo pra personagem, né, que depois de tudo que ela passou, perdeu a mãe, perdeu o Bella, matou o Bellamy, perdeu a Mad, nossa senhora, foi muita coisa. Ela tava praticamente destruída, e pelo menos no fim das contas ela conseguiu descobrir que a Mad estava bem tranquila e que os seus amigos estavam ali por ela. Eles só queriam mesmo viver em paz e tava tudo bem. Então até que foi coerente que a Clarke não ficasse sozinha pra sempre, mas eu também não sei por que eles não fizeram a Clarke logo transcender também, afinal
depois de tudo que aconteceu, não custava nada deixar claro que transcender também. Enfim, se eu não falei do arco de alguém que vocês considerem muito relevante ou gostei, é porque muito provavelmente eu achei meio que ok. A única coisa que eu posso dizer é que eu fiquei muito feliz que o Murphy sobreviveu a série inteira, porque o Murphy era um dos meus personagens preferidos também. E bom, esse aqui foi o nosso bate-papo sobre o último episódio de The 100, espero que você tenha gostado. Não esquece de comentar aqui pra mim se você tiver alguma outra interpretação, ou se você quiser acrescentar alguma coisa ao que eu disse. Não esquece de se inscrever aqui no canal, se ainda não for inscrito, e ativar todas as notificações pra saber quando a gente tem vídeo novo sobre as séries por aqui. Me segue lá no Instagram, no Twitter. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui e até a próxima!